Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Estamos aqui para mais um Recordando Chico Xavier. Desta feita, daremos divulgação às palestras dos amigos de Chico Xavier, realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Este encontro que teve a sua gênese em 2007, no Confraternar de Uberaba, quando, por acaso, entre aspas, nos reunimos vários dos amigos de Chico, e naquela ocasião, sentindo falta da presença física do querido amigo e médium, do extraordinário amigo do Espiritismo com Jesus e Kardec, tivemos a reunião de ideais, a reunião de pensamentos para o estabelecimento de um encontro anual em que pudéssemos nos lembrar de seus exemplos de amor e renúncia em favor do Evangelho renovado. Em 2008, começamos essa empreitada coletiva, sempre no ideal de trazer para o público espírita cristão e para o público que ama e que respeita o cristianismo redivivo, o lema de Chico Xavier, que é abrir as portas gratuitamente, sem cobrança de taxa, sem cobrança de inscrições, para que pudéssemos nos reunir anualmente. A partir então de agora, traremos as palestras realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Prezados irmãos, nós vamos convidar o nosso irmão Marival Veloso, presidente da União Espírita Mineira. Amados irmãos, que a presença amorável de Jesus se faça neste ambiente, sobretudo nos nossos corações. Participando ativamente desde ontem deste cometimento espírita cristão ante a profusão de fatos, ante a exuberância das falas dos irmãos que nos precederam, nós nos sentimos na obrigação de deixar que o nosso coração pudesse dizer alguma coisa. Antes de mais nada, nós estamos num encontro em que a simplicidade do seu patrono há de falar mais alto nos nossos corações. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer comovido as expressões de carinho, de afeto, com que fomos cumulados, com que temos sido presenteados neste encontro. Muito menos por merecimento nosso, muito mais pela grandeza de sentimento da gente espírita, notadamente triangulina, particularmente da gente uberabense, onde nós, por breves anos, tivemos o privilégio de conviver. Foi aqui na década de 60 que nós tivemos um estreito relacionamento com o Chico.
Nós o conhecemos na década de 50, de 1956 a 1959. O nosso companheiro Elias Barbosa ontem já destacava esse fato. Nós até brincamos lá em Belo Horizonte que muita gente pergunta, quando eu digo que conheci o Chico em 56, que ele tinha 46 anos e eu tinha 21, eu falei, então você foi muito cedo a Pedro Leopoldo. Eu falei, não, o Chico é que muito cedo foi a nossa Monte Carmelo. Quer dizer, brincadeira, é evidente que não é uma esnobação verdadeira, mas essa é realmente a realidade. Eu tive a alegria de conhecer o Chico ainda em Monte Carmelo. E desse conhecimento, meus irmãos, o nosso aprendizado foi muito grande. Não há que fazermos uma retrospectiva, porque vários já a fizeram. E como nós aqui comparecemos na figura de uma pessoa que trabalha numa federativa, nós gostaríamos de dizer que, como confederado, o Chico deu o melhor dos seus esforços. A União Espírita Mineira, esse ano, ou mais precisamente a 24 de junho próximo, estará completando 100 anos de atividades ininterruptas. Nós temos entre nós aqui a figura do nosso querido companheiro Pedro Valente, que no nosso congresso que se realizou recentemente, de 3 a 6 de abril, foi modestamente homenageado por ser o único presidente, o único ex-presidente ainda no corpo físico. Mas o que nós devemos dizer é que o Chico, por todo esse tempo que residiu em Pedro Leopoldo, até que viesse para Uberaba em 59, o Chico teve uma presença marcante dentro da União Espírita Mineira. A União Espírita Mineira se estruturou e procurou se estruturar cada vez mais, encontrando no Chico a clareza dos horizontes que nós precisávamos palmilhar. O Chico jamais regateou o seu apoio, a sua presença, o denodo da sua clarividência em favor da União Espírita Mineira. E nenhum presidente, ao tempo em que foi presidente, entendeu que deveria abrir mão da presença do Chico. E enquanto nós convivemos com o Chico aqui em Uberaba, nós tivemos momentos de extraordinária participação, vendo a ternura, o carinho do Chico. Nós gostaríamos de lembrar que outros companheiros ainda não fizeram a tarefa da peregrinação, que consistia em que, com o Chico à frente, nós visitávamos lares, casebres pobres, indo em direção de uma periferia, mais periferia do que era a comunhão espírita cristã, porque quando o Chico veio para Uberaba, a comunhão espírita cristã era realmente uma periferia, mas que o carinho das autoridades municipais, há que se reconhecer, foi urbanizando aquela periferia, foi inclusive asfaltando
a Rua da Comunhão Espírita Cristã, dando-lhe o nome do grande apóstolo do Triângulo, Eurípedes Barçalufo. Posteriormente, o Chico foi para uma outra periferia. Mas aquela tarefa que se desempenhava era a tarefa em que nós percorríamos um trecho que não havia urbanização nenhuma, não havia assistência básica nenhuma. Então, eram caminhos de terra, eram setores em que não havia ainda a iluminação. Por várias vezes eu tive a aventura de carregar na minha cabeça o lampião de gás que iluminava aqueles trechos. E com que ternura, meus irmãos, se chegava aos portões daqueles casebres. Como que o Chico, inacreditavelmente, como que o Chico sabia o nome de cada casal daqueles casebres, sabia o nome daqueles 5, 6 meninos mal vestidos, de pé no chão, que o Chico tratava com maior carinho, falando o nome de cada um. Era assim de emocionar aqueles que iam pela primeira vez. E num deles, meus irmãos, nós lembramos que um dia um menino fala assim para o Chico: Tio Chico, deixa eu falar uma poesia para o senhor? Ah, meu filho, eu não mereço isso não. Mas olha, vê lá o que você vai fazer, hein? Aí o menino fala assim: a camisa do Tio Chico não se lava com sabão, lava com sangue verde, saído do meu coração. Aí o Chico, todo emocionado, falou: gente, eu não mereço esse carinho, eu não mereço, eu não fiz nada. Isso não é para mim, isso é para outros. E às vezes citavam a outras pessoas presentes. Então, gente, como representante da União Espírita Mineira, nós gostaríamos de retornar à nossa fala do início e dizer assim: a federativa, às vezes, algumas pessoas põem em dúvida o papel da federativa. Acha que a federativa trata de uma burocracia, quando na verdade não é bem a questão de burocracia. É burocracia até o ponto em que nós somos obrigados a dar a César o que é de César, ou seja, a cumprir a parte material do nosso país. Há leis, há decretos, há regulamentos a serem cumpridos e nós somos obrigados a cumpri-los, e nós somos, papel nosso de orientar a casa espírita no cumprimento desses aspectos legais. Quantas vezes as pessoas chegam aos nossos ouvidos e falam assim: essa questão de termo de voluntariado, será que é preciso mesmo assinar isso? Quer dizer, será que não é burocratizar demais esses aspectos? Não, nós temos que cumprir. O termo de voluntariado veio sanar uma grande dificuldade que o movimento espírita experimenta. Porque já aí, falando como advogado, nós assistíamos muito a casas espíritas que iam a leilão, porque em determinado momento da vida daquela casa, uma pessoa se instalou nos fundos das instalações do centro e ali, por largos anos, por algumas décadas, muito mais morou dentro das dependências do centro do que propriamente serviu. Mas quando ele foi chamado a deixar aquelas dependências, ou pelo menos quando se diminuiu o espaço
daquele homem que entrou às vezes solteiro e que já era casado com filhos, numa proporção que não dava mais para continuar, aquele cidadão insuflado por outrem ia até a lei ao trabalho, né, a justiça trabalhista, e ali conseguia tranquilamente todos os seus direitos de anos, alegando-se falta de pagamento das parcelas que a legislação trabalhista admite. Então, meus irmãos, hoje é uma bênção o termo de voluntariado. Então, me perdoem por estar falando isso aqui agora, mas é exatamente para dizer que há um papel preponderante nas casas espíritas. Não há por parte da casa espírita, das federativas, aquele papel de ser indexadora, de ser fiscalizadora. Não há esse papel. O papel maior da casa espírita é buscar o aspecto unificacionista. É unificar, é unir, é juntar corações. Bezerra de Menezes nos fala que se nós temos um pensamento em união, esse pensamento é uma união. Mas se ele for isoladamente um pensamento, ele não passa de ponto de vista. Então, meus irmãos, o Chico consagrou o trabalho federativo no exemplo que deu com relação à União Espírita Mineira. Nós estamos agradecendo a Deus, estamos agradecendo a gente uberabense pelo carinho do acolhimento, e estamos certos de que na próxima oportunidade Pedro Leopoldo estará de coração aberto para receber nós todos, na continuidade desse evento extraordinário, em que, se observarmos a fala de todos os companheiros, porque aqui passaram, a fala de todos eles foi exatamente no sentido de que o que deve prevalecer é a simplicidade no bem. O que deve prevalecer é o amor ao próximo. Nisso que o Chico foi tão pródigo, nisso que o Chico soube dar os grandes e imorredouros exemplos. Muita paz com Jesus, meus irmãos.
Amém.